visto nos livros e tal, a gente aprende sobre um congresso que teve em Lausanne, em 1974, quando ali muitas igrejas do mundo inteiro se reuniram ali, grandes representantes, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, ministérios, para aferirem o que havia sido feito pela igreja em todo o mundo até aquele momento e o que deveria acontecer. E aí tem uma frase que eles colocaram assim: o evangelho todo em todo o mundo. Então, é o evangelho todo em todo o mundo. Então, por que eu estou aqui todos os dias? Porque é o evangelho todo em todo o mundo. Porque você está aí no teu lugar, no teu local, no teu quartel-general, seja na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver. Porque é o evangelho todo para todo mundo. E nós precisamos expressar isso, manifestar. Eu vejo pessoas se preparando e fazem cursos, e fazem isso, e fazem aquilo. Nada contrário, nada contra. Mas isso não pode ser um bioma, né? Um lugar onde a minha vida estará ali. Não, eu preciso estar ali, se é que eu vou fazer, para me preparar para ir à frente, para avançar e continuar crendo e vivendo. Por isso não é de um dia, não é de uma semana, não é de um mês, não é do final prolongado, um final de semana prolongado, não é de um congresso, não obstante serem bons, mas não são eficazes, porque quem é eficaz é a pessoa que está ali. É exatamente a consequência daquele congresso. Então nós precisamos tirar todas essas coisas que às vezes culturalmente, no sentido evangélico, né, no contexto evangélico, nós às vezes andamos por esse caminho, só de formar, só de fazer, só de ficar naquele grupinho ali, naquele ambiente que é maravilhoso. Não que nada disso não seja importante, é importante, tem o seu valor, tem o seu espaço, mas o principal é viver o evangelho. O principal é sair a campo. É exatamente o que Jesus fez durante toda a sua história, no seu ministério, durante todos os seus 3 anos de ministério. O que Jesus fez? Saiu. Ele foi. Né? Ele conversava com prostituta, ele conversava com religioso, ele conversava com cobrador de impostos, ele conversava com leprosos, ele conversava com mulheres, enfim, ele vivia, ele externava o evangelho. Ele não apenas só ensinava, mas ele ensinava atrelado a uma condição, uma capacidade de exercitar, desenvolver aquilo que ele havia ensinado. Então, tudo isso é maravilhoso. E agora, lendo assim, versículo a versículo, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, é um comissionamento com competência. O comissionador tem competência. Quem é o nosso comissionador? Jesus Cristo. Ele primeiro vive, ele primeiro expressa, ele primeiro ensina, se entrega por aquilo que ele ensinou, ele se entrega por aquilo que ele viveu, ele se entrega por aquilo que é o propósito do Pai. E depois disso ele diz: toda a autoridade, quer dizer, todo o poder, toda a competência, toda a constituição, toda a plenitude que deveria ser necessário, eu trouxe, eu invoquei, eu atraí por sobre mim, e agora eu estou pegando tudo isso, toda essa carga, toda essa bagagem, e estou dispondo, estou colocando diante da tua vida. Por quê? Porque agora esse poder, essa autoridade no evangelho pertence a você, pertence a mim, pertence a todos nós que estamos aqui. E essa constituição é maravilhosa porque é o poder do evangelho, como diz Paulo. Olha, eu não vim falar com vocês em filosofia, eu não vim falar aqui com uma eloquência, eu não vim falar com vocês aqui com alguma estratégia de marketing, mas eu vim falar em poder. E que poder é esse? É o poder do evangelho. Esse evangelho, essa palavra tem poder.
Eu lembro de uma vez, há muito tempo, eu fui orar por um diretor de uma TV que estava no hospital aqui em São Paulo, segundo a família e tal. A família não era cristã, não tinha esse contato com Deus e tal, mas a colega do amigo de não sei quem falou e eu fui até lá, porque a pessoa estava, por assim dizer, já morrendo, né? E por alguma razão eles não encontraram uma outra pessoa e eu fui lá no Hospital 9 de Julho aqui em São Paulo. Segundo os próprios familiares, ele já estava em coma. Segundo os médicos, em coma irreversível. Eu não sabia dessa coisa do coma, né? Mas eu fui. Eu não sabia que estava. Eu não sabia, eu não tinha ideia. Eu só fui orar por uma pessoa, como assim, um capelão que vai, e eu fui lá e orei. Peguei o elevador, me identifiquei, peguei o elevador, fui até o apartamento, o quarto dessa pessoa, entrei, a família estava lá. No que eu me aproximei, que eu abri a Bíblia, eu pura e simplesmente abri a Bíblia, não fiz nada, só abri a Bíblia. Eu não sabia, todos sabiam ao redor, mas eu não sabia. Quando eu abri a Bíblia, a pessoa abriu o olho. E aí esse senhor falou assim para mim: oi, tudo bem? Eu falei assim: oi, tudo bem, eu estou aqui, né, porque a sua família me permitiu, e se o senhor me autorizar, eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia e orar com o senhor me permite? Ele falou: claro. Eu não sabia de nada. Eu percebi, né, que conforme eu estava falando, aquelas pessoas estavam meio assim, uma sentou, a outra virou o rosto, o outro começou a chorar, e eu percebi que estava meio uma coisa meia, né, profunda acontecendo ali, mas eu não sabia de nada. Eu abri a Bíblia, no Salmo, né, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti. Quando irei e viverei perante a face do meu Deus? Então eu li essa passagem. E aí expliquei para esse senhor o que era a corça, né? Por ser um animal de montanha, geralmente numa região de montanhas geladas, de neve. Aí expliquei do cheiro desse animal, tinha um odor muito forte diante dos sentidos dos predadores, mas, enfim, contei uma história, né? E eu falei que esse animal ele ia correndo, quando percebia um predador, ele ia correndo para as águas, né? E daí vem o texto dos filhos de Coré, né? Sobre o que significa esse animal se escondendo, né, nas águas, para tampar o cheiro e ao mesmo tempo se proteger nas águas. E eu expliquei o que significam essas águas. Conversando com ele. Ele foi conversando comigo, eu fui conversando com ele. A gente orou. Ele declarou Jesus como Senhor e Salvador. Simples assim. Olha, não foi nada que você pudesse falar assim: olha, porque ele orou, porque ele foi no poder. Nada, simples assim. Eu não demorei mais que 4, 5 minutos. Para você ter uma ideia, de tanto que eu não sabia, que eu pedi para ele colocar a mão dele no coração dele. E ele estava sem força para colocar. Eu peguei a mão dele e coloquei no coração dele, assim, né, a minha mão sobre ele, assim, de maneira clara, carinhosa, delicada, tudo pedindo autorização para a família. A família só me olhava, a família não me respondia nem sim nem não. Aí todo mundo colocou a mão no coração. E aí eu pedi para, né, claro, como todos nós fazemos, pedi para repetir a palavra do Senhor, declarar Jesus como Senhor e Salvador, pedir perdão dos pecados. Simples assim. Não foi nada. E aí eu agradeci, ele chorou, toda a família chorou. E eu falei:
Com licença, Deus abençoe. Obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Deus abençoe a todos. Espero encontrá-los numa nova oportunidade. Estarei orando por vocês. Fechei a porta e fui embora. No que eu fechei a porta e fui embora, isso depois, né? Uma colega de trabalho me falando mais tarde, pelo telefone, ele fechou os olhos, dali pouco mais de 10, 15 minutos ele faleceu. Então é exatamente isso que é o poder do Evangelho. É o poder da palavra. Não somos nós. Mas nós somos o quê? Nós somos o método. Não tem um método. O método é você. Você é o método de Deus. Então, quando aconteceu tudo isso, claro que aquela família foi completamente alterada naquele momento, né? Ele já estava 2 dias, parece, desacordado, inconsciente, e enfim, uma série de coisas. Mas o que ficou de toda essa história? Ficou de toda essa história que uma família foi tocada pelo Senhor. E esse evangelho, no caso aqui o Salmo 41, né? E esse evangelho fez total diferença na vida de todos e daquele senhor que estava ali também. Então, é essa a estratégia. A comunhão com os santos, estarmos em congregação, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 25, que, claro, nós estamos em congregação assim, aqui. Algum tempo atrás, isso que nós estamos vivendo aqui seria recriminado por todos. Hoje em dia nem tanto mais. Por causa de pandemia, de distanciamento, o trabalho das pessoas, de um monte de coisa. Mas estamos em comunhão. E partindo daqui, nós temos um grande campo missionário. Qual é o grande campo missionário? É o mundo. É aquilo que nos rodeia no cotidiano. É aquilo que eu falei para você quando Jesus ressuscitou. Jesus não falou que apareceria no ambiente. Preparem todo, né? Cadê a equipe de trabalho? A equipe do desmonte, a equipe da montagem? Cadê todo, né? Porque eu vou aparecer. Não, fala para os meus irmãos que eu vou lá para Galiléia. Onde é a Galiléia? Ali onde eles ficavam lá à beira-mar. Né, pescando. Fala para os meus irmãos que eu estarei ali. É exatamente essa coisa tão simples, eu poderia até dizer simplória, lúdica, totalmente descompromissada, descontraída, mas do outro lado, em poder de Deus. E eu acabei de falar para você, eu fui lá orar por essa pessoa porque algumas pessoas não puderam estar. Claro, por causa das suas atividades, eu poderia chamar assim, eclesiásticas. Nada contra. Mas essas pessoas não poderiam estar. E eu, porque era próximo do primo de alguém que conhecia não sei quem, eu fui até... Para dizer a verdade, até hoje eu não lembro nem quem era. Que me conhecia, que me foi, que falou, que eu conversei, que eu falei assim, olha, eu não lembro, mas eu falei assim alguma coisa, olha, eu vou estar ali próximo. Eu ia para a casa da minha mãe e do meu pai, que moram lá perto. Né? Eles moram lá na Aclimação, eu ia lá perto. Então eu falei, não, eu vou estar próximo. Então eu passo por lá, depois eu vou para a casa da minha mãe e do meu pai. Coisa simples. Totalmente descontraída, descompromissada. Eu não tinha nada assim. Não. Fui lá, li a Bíblia. Falei da história da como suspira a corça pelas correntes das águas, o que significa isso. Uma historinha de criança. E a pessoa chorou, orou comigo. Em primeiro lugar, o Senhor fez com que ela acordasse de um coma, que segundo os médicos e a própria família, seria irreversível. E quantas experiências eu poderia contar para você, de situações simples, maravilhosas, em que Deus se manifestou. Por quê? Qual a razão? Porque é o poder do Evangelho. É o mover do Evangelho. Não é meu, não é de ninguém. Pertence àquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Não está em mim, está na autoridade dele.
você apenas estará no lugar que você está. Aonde? No mar da Galileia da tua vida, todos os dias da tua vida. Aonde? Lá no mar da Galileia. Fala para os meus irmãos que eu estarei ali. No mar da Galileia. Sabe o quê? Enquanto eles estavam pescando, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava preparando lá pão com peixe assado. Alguma coisa simples. Uma refeição. Mas ali traz uma palavra maravilhosa, está lá em João 21 e tudo aquilo que aconteceu. Então é exatamente esse evangelho, esse mover da autoridade da igreja que nós devemos viver, que nós devemos destacar, que nós devemos valorizar. É por isso que eu valorizo esse momento que estamos aqui todos os dias. É um texto bíblico pequeno? Não tem nada, nenhuma pirotecnia, nada que pudesse melhorar ou enriquecer ou rechear. Até poderia, mas eu não teria como. Mas é isso. Versículo 19 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando você vai para o grego, todos esses verbos estão no gerúndio. Então, no grego seria assim: indo, portanto, fazendo discípulos de todas as nações. Agora aqui na minha versão, pelo menos está no gerúndio aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Então, indo, fazendo discípulos, batizando, né? Ensinando. Então, o que mostra esses verbos nessa condição de gerúndio? Significa que é uma ação contínua, que não para mais. É por isso que eu falo aqui com você que eu tenho um compromisso com Deus e com você. Todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, do primeiro dia de janeiro ao último dia de dezembro. E nós vamos conversando e vamos nos edificando, nos exortando, nos consolando e orando uns pelos outros, claro, né? Porque cabe a nós fazermos isso na nossa comunhão, como corpo, como igreja. Então, o que está nos ensinando aqui? Que nós devemos entender o Evangelho, né? Todas as nações, aqui nações significa todas as etnias, porque uma nação, no sentido interno, doméstico, ela tem várias etnias. Aqui no Brasil, por exemplo, né? Nós temos várias etnias. Nós temos os indígenas, nós temos os descendentes dos indígenas que estão misturados com outras raças. Nós temos, né, vamos dizer assim, aquela parte que é mais interiorana, a gente poderia chamar de caipira, né, que é uma parte de Goiânia, uma parte de Minas Gerais, uma parte consistente também de São Paulo, avançando até pelas regiões do Paraná e tal. A gente fala pelo sotaque, pelo caipirês, pelo português errado que fala. Português errado no sentido técnico, mas não é português errado, né? É o português caipira, que é diferente do português do nordestino, do nortista ou do gaúcho, né? Então você tem várias etnias, até culturais, dentro do mesmo país. E nós fomos chamados exatamente para estarmos nessas etnias, que cada um de nós, agora vou repetir, de maneira concreta, totalmente matemática, cada um de nós temos acesso a uma etnia. Cada um de nós. Então, quando diz aqui, fazendo discípulos em todas as nações, é fazendo discípulos de todas as etnias, respeitando as etnias, né? Fazendo com que a etnia contribua favoravelmente com o Evangelho. Então são maneiras de nós pregarmos e de falarmos que só você ou eu, dentro do meu contexto, podemos fazer. Não tem outro, não tem alguém de fora, um agente de fora. Essa pessoa de fora, ela pode até
num primeiro momento, ajudar, mas ela não é eficaz. Por que ela não é eficaz? Porque a eficácia pertence àquele que está dentro, àquele que tem toda a condição, toda a intimidade, toda a descontração de abrir uma Bíblia, de falar, de exortar, de consolar, e a pessoa não vai ficar, não vai virar a cara. Por quê? Porque alguém de dentro, alguém que conhece, alguém que tem intimidade no cotidiano, não é só de um evento, não é só de um horário lá naquele culto, daquele dia e tal, e aquele momento, que é maravilhoso, mas ele não é pleno na sua manifestação, porque falta isso, fazer discípulo, ensinar a palavra de Deus, olha, e não é ensinar qualquer coisa, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Primeiro, ensinando a guardar, não é ensinando no conhecimento. Ah, eu sei aqui, Gênesis capítulo 18, versículo 18 e 19. É maravilhoso, mas isso é só a entrada. O processo é guardar. Eu guardar esse estatuto, essa lei no meu coração. Isso leva tempo, isso gasta tempo. É do cotidiano, é do dia a dia, é do contexto de vida. É por isso que ele diz aqui, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não é qualquer coisa. Não é saber o que vai acontecer na política hoje. Não obstante sermos servos de Deus e temos que saber de todas as coisas. Mas isso aí, essa pauta que norteia, desculpe o termo, tá? Desculpe agora, norteia muitos cristãos até, não é a pauta necessária que Deus deseja. É ensinando a guardar todas as coisas que você tem ordenado, ou seja, a guardar a palavra de Deus. Isso é diferente, né? Então nós precisamos nos aprimorar, nos capacitar exatamente nessa palavra. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz assim: entoava um novo cântico dizendo, eu sempre leio, né? Porque você sabe que eu gosto desse texto. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E aqui eu posso falar povo e etnia dentro de uma mesma nação, tá? E para nosso Deus os constituísse reino, que somos nós, reino de sacerdotes que reinarão sobre a terra. Então quem vai reinar sobre a terra? Nós. Nós. Então não é outro. Não é o político X ou o político Y. É nós, somos nós. Nós é que vamos herdar. A Bíblia fala que os mansos, né, herdarão a terra. A Bíblia fala que os humildes de coração herdarão os céus. Então somos nós, no nosso contexto, no nosso cotidiano. Em primeiro lugar, o poder do Senhor Jesus está à nossa disposição. O poder de Jesus Cristo está à tua disposição. Que poder é esse? É o poder do Evangelho. É o poder da palavra. É o mover do Espírito Santo te constituindo, queimando em você como um fogo, né? Depurador, purificador e conquistador, né? A consciência da presença de Jesus, porque eu vivo o Evangelho, porque eu prego o reino dos céus, porque eu tenho consciência de Jesus, não de ouvir falar, mas de que com ele andar, conviver, ele faz parte do meu cotidiano. E em terceiro lugar, né? Eu preciso, se eu vivo com ele, estou com ele, eu ouço ele e ele me ouve, é imperativo o quê? Eu obedecer com amor, não por obrigação, mas obedecer porque eu quero obedecer. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando a guardar todas as coisas que ele tem me ordenado. É exatamente essa comissão. Amém? Vamos orar. Glória a Deus.